Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 13. E vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Evangelho segundo São João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos principiar a leitura no versículo 1 e fazê-la até ao versículo 17. E convido a Igreja a ficar de pé para a leitura da Sagrada Escritura. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Tenham a bondade de se sentar. Creio que é de suma importância meditarmos neste exemplo supremo de serviço. Este exemplo supremo de serviço que o Mestre nos deixa e nesta característica fundamental que deve fazer parte da vida do crente. E qual é esta característica que deve fazer parte da vida do crente? O serviço. Ou seja, a disposição para servir,
servir sem reservas, com inteireza de coração, pronto para ir por este mundo, refletindo o bom exemplo de Cristo. E, amados irmãos, sempre encontramos o Senhor Jesus a deixar àqueles que são os seus discípulos uma lição prática daquilo que deve ser a atitude de um verdadeiro seguidor seu. E por isso mesmo nós aprendemos com o Senhor que deixou o seu alto posto e se tornou servo em prol de outrem. E nós lemos o capítulo 13, o início. E deste capítulo em diante, nós verificamos isso de uma forma muito enfática. Para além de todos os sinais milagrosos e das maravilhas anteriormente realizados. Aliás, diz-nos o próprio evangelista João, no final deste evangelho, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que seria se tivesse realmente escrito tudo aquilo que o Filho de Deus fez? Nem o mundo inteiro podia conter todos esses escritos. Porque muitas são as maravilhas, muitos são os milagres que Jesus fez e que Ele continua ainda a fazer nos nossos dias. Então meditemos no texto sagrado. Versículo 1. Ora, havia antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto nos diz, ora, antes da festa da Páscoa. Significa que se estava a aproximar a Páscoa, aquela que era considerada a principal festa judaica. Ela era celebrada no dia 14 de Nissan, era o último dia antes da lua cheia, que segue ao começo da primavera no hemisfério norte, e nesta festa se comemorava o livramento da morte e a saída dos israelitas do Egito. Estamos a falar da primeira Páscoa. No tempo de Jesus, todos os judeus deviam ir a Jerusalém para essa festa. E nessa altura matavam-se cordeiros ou cabritos no templo, levavam-nos às casas para serem comidos numa ceia especial pelas famílias. Durante essa ceia, além do cordeiro, do pão sem fermento, das ervas amargas, do molho de hisopo, também se tomava vinho e recitavam-se salmos e faziam-se orações. E durante 7 dias, a partir desse dia, comia-se pão sem fermento. E eis neste momento os discípulos a celebrarem a festa judaica tão importante com o seu mestre amado, naquela que viria a ser, provavelmente, a última refeição conjunta deles. E sabendo Jesus, diz-nos João, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, nós situamos este tempo, este período em que os discípulos estão juntos a celebrar esta festa, naquela que seria chamada a Quinta-feira Santa, antes da Sexta-feira Santa, em que Jesus morre. E o evangelista João destaca a despedida de Jesus através da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e, posteriormente, da sua glorificação. E olhamos para a palavra de Deus e vemos que, na plenitude do tempo, ou seja, o tempo que Deus tinha determinado, Jesus iria deixar este mundo e regressaria ao Pai. E estavam os momentos finais da sua peregrinação terrena. E mostra, não apenas na teoria, mas sim na prática e através da sua própria vida, como é que deveria ser expressado o amor que ele tanto havia falado durante o seu ministério. E ao analisarmos nós a vida, a paixão e a morte do nosso Senhor, fica claro que nem sempre o mundo o quis receber. Aqueles que o reconheceram
conforme lemos aqui no versículo 1, aqueles que o reconheceram e o receberam foram chamados de os seus. Vejam o que está escrito. Os seus. Amou os seus. Estes, chamados de os seus, foram aqueles que reconheceram Jesus como o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, que tinha vindo ao mundo para os salvar. E aos seus, nos diz o texto no versículo 1, que Jesus amou-os até ao fim. Então a pergunta que se coloca para nós agora é: que amor foi este? Que amor foi este? Ao ponto de amar até ao fim. Foi um amor nunca anteriormente contemplado, ou que possa ser visto em outro ser que não em Jesus Cristo. Foi um amor que libertou os homens do pecado e da morte espiritual. E continua a ser um amor que ainda te liberta hoje do teu pecado e da morte espiritual e te conduz a uma vida nova, a uma vida realizada, a uma vida com sentido, com Cristo no centro. Mas também foi um amor que levou Jesus Cristo a padecer muito e a entregar-se até à morte e morte de cruz. E Ele fez isto por cada um de nós que nele crê. Ele fez isto por cada um dos seus discípulos. Ele fez isto por mim. Ele fez isto por ti, para que a nossa eterna salvação fosse uma realidade. Ele amou os seus com um amor sacrificial. Um amor ágape, conforme a Bíblia nos revela. Significa que ele suportou com intensidade os terrores e as angústias infernais que lhe estavam propostas por cada pessoa que se arrepende do seu pecado e em ele deposita a sua vida. Por isso é que ele amou-os até ao fim. O que seria de nós se Jesus, chegando à cruz do Calvário e ali crucificado, tivesse correspondido às ofensas e às artimanhas daqueles homens que diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti? O que seria de nós se Jesus tivesse descido da cruz? Teria ele cumprido até ao fim? Consumado a obra que o Pai lhe tinha determinado a fazer? Não. Seria um Deus homem, derrotado, falhado. Mas o Senhor ali ficou. Amou-nos até ao fim. Ele morreu, mas Ele venceu essa morte. Aleluia! Nós queremos num Deus vivo e não num Deus morto ou num Deus derrotado. Por isso mesmo, nós podemos ter esta alegria de que o Senhor nos amou até ao fim. E João testifica esta realidade logo no início do seu Evangelho. É difícil nós compreendermos verdadeiramente o Evangelho de João se não tivermos em conta a forma como ele começa. Capítulo 1, versículo 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este Verbo é a palavra da vida. É a palavra de Deus feita carne, feita homem. É o verdadeiro Logos eterno. É Jesus. A palavra da vida se fez pessoa, se fez como um de nós e habitou entre nós. E nós continuamos a ler o texto e vemos como verdadeiramente nos é descrito como ele foi anunciado através do seu precursor João Batista. Mas, meus irmãos, nós chegamos ao versículo 11 e lemos: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isto é dramático. É o drama da nossa vida, dos nossos dias. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Tinham ali a palavra da vida, a verdadeira salvação personificada. Mas os seus corações continuavam endurecidos. As suas mentes continuavam toldadas. Os seus olhos continuavam como que escamas, sem contemplar a verdadeira palavra de Deus feita ao homem. E por isso, chegamos ao versículo 12 deste mesmo capítulo 1 e lemos: mas
a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós contemplamos esta conjunção adversativa, mas que exprime precisamente uma oposição a um contraste, nós podemos regozijar-nos, podemos alegrar-nos, porque olhamos para um cenário negativo em que aqueles que deviam receber o Salvador não estavam a receber, mas a todos quantos o receberam, a mim, a ti, que recebeste o Salvador bendito, Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós não somos bastardos, nós não somos outra coisa qualquer, mas nós somos filhos. Temos um Pai que se compromete connosco. Temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que nos cuida. Temos um Pai que nos concede a salvação. Nos permite estarmos restaurados. Quando parece que isso muitas vezes não é uma realidade na nossa vida. E João continua explicando esta mesma realidade. E no versículo 13 ele diz, os quais, ou seja, estes que têm a possibilidade de ser restaurados, esses que os receberam, esses que são verdadeiramente discípulos, regenerados, nascidos de novo, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amados irmãos, nós para entendermos e discernirmos as coisas espirituais, temos que ter o Espírito de Deus. Porque só com o Espírito de Deus é que nós podemos entender, compreender e discernir aquilo que é espiritual. O nosso homem natural não compreende as coisas de Deus. Por isso precisamos que o Espírito de Deus haja em cada um de nós. Diz-nos o texto, ainda no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus eterno, o Deus soberano e transcendente, o Deus vivo e verdadeiro, se fez carne através da pessoa de Jesus Cristo e pudemos contemplá-lo. Que bom seria se nós ainda hoje pudéssemos estar com Jesus. Que bom seria se, em terminando esta celebração aqui, pudéssemos convidar Jesus para cear na nossa casa. Que bom seria se pudéssemos contemplar as suas feridas e ver que ele tinha passado tudo isso porquanto dizia ser o Filho de Deus. Mas que bom seria se nós pudéssemos ainda hoje, com estes nossos olhos, ver Jesus a curar o nosso corpo, ver Jesus a resgatar-nos de alguma aflição. Jesus já morreu, mas ele ressuscitou. Mas temos o seu Espírito, temos o Espírito Santo que continua esta obra e por isso ele é chamado Consolador. Continua a cada dia, a cada momento, contigo e comigo. Louvado seja Deus por isso. Olhamos para o nosso texto base, capítulo 13, e lemos no versículo 2 ao versículo 4 estas palavras. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Meus irmãos, algumas versões apresentam a ideia de acabada a ceia, conforme esta versão que aqui estamos a usar, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas melhor seria nós entendermos perto do fim da ceia, como dizem outras versões. Ou algumas outras ainda dizem mais corretamente, durante a ceia. Então, durante a ceia, ou quase no final da ceia, Jesus levantou-se da ceia. Ele tirou as suas vestes, tomou uma toalha e cingiu-se, conforme nos diz o versículo 4. E aqui, ao lermos o texto, fica bem claro que Jesus conhecia bem o plano traiçoeiro de Judas. O texto pode dar a ideia de que a traição tem início no coração de Judas. Mas quando nós fazemos uma leitura mais aprofundada, nós verificamos que esse intento provém do coração do próprio Satanás. Nós lemos que
tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Então o diabo pôs no coração de Judas, mas se ele pôs no coração de Judas a vontade de trair o próprio mestre, era porque o próprio diabo já tinha esta intenção de o fazer. Então precisamos de estar atentos, porque sabemos que o diabo é o maior opositor de Deus. E ele tem no seu coração fazer mal e quer conduzir os discípulos de Cristo a fazer o mal também. O propósito de Satanás sempre foi destruir Jesus e o seu reino. Mas pela maravilhosa ação divina, Satanás não conseguiu destruir aquele que era o seu alvo maior. Pelo contrário, foi Jesus Cristo que de uma forma triunfante o aniquilou. E Satanás continua a querer levar a cabo os seus desejos malignos contra a Igreja do Senhor. Contra cada um daqueles que deposita fé e confiança no Senhor. Procurando usar, inclusivamente, aqueles que a Deus pertencem, conduzindo-os ao inferno e à perdição eterna. E foi precisamente o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele até andava com Jesus, mas foi grande a sua ruína. E ao olharmos para o versículo 3, nós vemos que Jesus não deixou de ser quem era, nem negligenciou os planos que o Pai lhe havia dado a cumprir. Mas antes, ele aceitou tudo o que Deus lhe trouxera às mãos. E no versículo 4, então, nós vemos que, de uma forma muito clara, de agora em diante, encontramos uma ação prática de Jesus, em que ele se apresenta na condição pela qual veio ao mundo. Mateus, no capítulo 20, versículo 28, nos revela essa condição de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido. Mas para fazer o quê? Servir. Dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor Jesus nos mostra verdadeiramente como é que uma vida tem sentido e significado. Jesus, sem nenhum tipo de receio, ele interrompe por momentos a refeição, ele assume a função de servo, de escravo, de empregado e cinge-se. Quer isto dizer que ele tira as suas vestes maiores, ele coloca a sua toalha à volta da sua cintura. E podemos pensar, por exemplo, na imagem de um soldado que vai com toda a sua armadura para a batalha, mas tem que ir cingido. Porque se não for cingido com a armadura, as vestes bem apertadas, isso servem de tropeço, de atrapalhação. Ficam a abanar. Precisa ter um cinto para o cingir. E Jesus, como este servo, cinge-se com a toalha. E ali começa a ensinar os discípulos. Mas permitam-me, meus irmãos, que atentemos para esta característica tão necessária na nossa vida, a qual Jesus transmite através do seu exemplo supremo de serviço. O que é servir? O que é que o irmão ou a irmã entende por servir? Segundo o dicionário da língua portuguesa, servir é desempenhar quaisquer funções. Viver na dependência de alguém. Viver ou trabalhar como servo. Ser útil, ser vantajoso, ser favorável, dar serventia, fazer as vezes de outra pessoa. Isso é o significado de serviço. Mas como é que Jesus mostra isso? Leiamos o versículo 5. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A cada discípulo, um por um, o mestre lava os pés e limpa, enxuga com a sua própria toalha. E, meus irmãos, aqui fica notório que Jesus não somente mostra o que é verdadeiramente serviço, mas mais do que isso, ele mostra como é.
como é o serviço e qual a atitude inerente a esse serviço. Então podemos depreender que, segundo o exemplo de Cristo, qual é que deve ser a atitude do coração de um servo? E a resposta deverá ser imediata. Humildade. Servir, sim, mas com um coração humilde. E à semelhança daquilo que fizemos com o significado de serviço, também, de forma popular, nós definimos humildade como a capacidade de reconhecer os próprios erros, os defeitos ou as limitações. Muitas vezes nós associamos a humildade à modéstia, que é diferente da soberba, da altivez, da arrogância, do orgulho. Humildade também pode ser definido como um sentimento de inferioridade. Não no sentido de não se tornar por melhor que ninguém. Não é dizer, eu sou inferior a alguém porque não sou melhor do que o outro. Não. É alguém perceber que não é nada. O que é que eu sou? Sim, o que é que eu sou? Humildade é demonstração de respeito, de submissão. Não considero os outros superiores a mim mesmo. Nem eu sou superior aos outros. Estamos todos em pé de igualdade diante de Deus. Todavia, Jesus ensina esta lição de serviço com humildade e mostra que ela é necessária no serviço ao próximo. Ela é necessária no serviço a Deus. Ela é necessária nos nossos relacionamentos familiares, amorosos, fraternais, sociais. E ela deve ser uma marca de todo o discípulo de Cristo, para que então nós possamos ter um impacto positivo no mundo. Mas neste lavar dos pés aos discípulos, continuamos a ler uma ação que aqui acontece com Simão Pedro. E talvez se existir, não sei se existe, algum filme a relatar este momento, este período, mas ponho-me a imaginar na minha mente não só o momento em que Jesus estava ali numa conversa com Simão Pedro, mas se quiséssemos passar isto para um filme, certamente que seria um momento da ação muito impactante, em que há aqui perguntas e respostas e quase que para nós que estamos a ler parece-nos um tanto ou quanto cansativo, porque há aqui um ripostar de Simão Pedro. Então nós lemos, a partir do versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabes tu agora, mas o saberás depois. E disse-lhe Simão Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Lemos este texto e vemos aqui uma ação turbulenta. Há uma pergunta, resposta, uma afirmação, uma contraposição. Quando Jesus se preparava para fazer com Pedro aquilo que ele tinha acabado de fazer com os outros discípulos, Pedro fica atônito. E ele pergunta, Senhor, tu lavas os pés a mim? No versículo 6. E provavelmente todos os demais discípulos se admiraram, mas não contestaram tal ato. E apenas nós encontramos as palavras de Pedro a questionar. Provavelmente Pedro estaria a pensar na sua vida. Ele estaria a pensar na sua condição pecaminosa. E, portanto, ele achava-se indigno que o mestre lhe fizesse isso. Provavelmente, na concepção dele, seria anormal o mestre ter uma atitude humilhante. E tampouco ele poderia usufruir de uma tamanha graça. Mas, meus irmãos, o ritual do lavar os pés era algo absolutamente normal. As terras eram empoeiradas, as pessoas andavam descalças, ou com alpercatas ou sandálias. E diz-nos a história daquela época que se um amigo
um viajante ou um convidado chegasse à casa de uma família minimamente remediada, cabia ao anfitrião da casa curvar-se, beijar o hóspede e oferecer-lhe água para que um dos seus servos, principalmente os escravos não-judeus, lhe lavassem os pés como sinal de boa recepção, a fim de que ficasse mais confortável. Mas ao lermos o versículo 7, nós vemos que neste caso não verificamos que este ato de lavar os pés tenha sido efetuado na altura que seria normal, ou seja, antes da refeição se ter iniciado, apenas que esta atitude de Jesus não tinha outro propósito, meus irmãos. Não tinha outro propósito, senão mostrar que ele próprio está a fazer algo que deveria servir de exemplo para os discípulos, ainda que o não entendessem naquele momento. E ao olharmos para o versículo 8, nós vemos que Pedro, de uma forma contundente, nega que Jesus lhe lave os pés. Porquê? Quanto muito, seria normal, ou seria um sinal de reverência, ser antes o discípulo a lavar os pés do mestre. No entanto, de igual forma, Jesus lhe revela que se assim não o fizer, o único prejudicado é ele. Porquanto diz, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E esta lavagem externa simboliza a purificação interior. Se Pedro não se deixasse lavar, não estaria apto para viver com Cristo e fazer parte do seu reino. Ele não entendeu que aquela lavagem física simbolizava a santificação que deveria ser uma realidade na sua vida, como na de qualquer discípulo de Cristo. Mas curiosamente, meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos as bênçãos de Deus acessíveis a nós, mas não as queremos receber. São inúmeras as ocasiões em que achamos que somos autossuficientes, em que não nos queremos humilhar, em que o coração está endurecido devido à multidão dos nossos pecados, mas ainda assim o Senhor permanece o mesmo e nós somos os únicos prejudicados por pensarmos que tudo conseguimos pelo nosso próprio esforço, em vez de nos achegarmos a Ele. Vê do versículo 9. Pedro foi abalado pela reprimenda. Sim, muitas vezes nós também somos repreendidos por Deus. Mas quando ele percebeu que ficava a perder contra Jesus, ou por outro lado, quando percebeu que estava a desperdiçar aquela graça imerecida, ele logo mudou o seu tom. E já quis que Jesus lhe lavasse os pés, as mãos e a cabeça, ou seja, quis ficar completamente lavado, da ponta da cabeça à ponta dos pés. E é urgente, irmãos, é urgente que nos submetamos ao senhorio e à soberania de Deus. Se queremos ser crentes ou discípulos relevantes no mundo que jaz em trevas, prontos e aptos para cumprir a missão que o Senhor nos deixou, então nós temos que viver uma vida na dependência de Deus e temos que nos sujeitar a Ele. Temos que confiar nos seus desígnios, sabendo que o Todo-Poderoso tem um propósito para todas as coisas, até mesmo para aquelas que nós de antemão não entendemos. E se nós vivemos pela fé, então nós temos que confiar no autor da nossa fé. E quando Pedro disse, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça, talvez ele ainda não tivesse atingido o alcance e a profundidade da atitude do seu mestre. Mas pelo menos ele percebeu que ficaria em desvantagem se não se submetesse a ele. E por isso, meus irmãos, é que deixar-se ser alcançado por este ato de serviço do mestre testemunha humildade. Não só por parte de quem pratica a ação, mas também por parte de quem a recebe. Mas mais,
Este ato aqui apenas simboliza a purificação interior que Cristo opera, não no corpo, mas no coração. Por isso é que nós lemos que aquele que está lavado, ou seja, aquele que está purificado interiormente no seu coração, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Muitas vezes nós encontramos em alguns textos a advertência à purificação, mas à purificação externa. Mas o Senhor nos mostra que a verdadeira purificação que é necessária ao crente é a purificação interior. Não que nós tenhamos que andar sujos, maltratados ou mal cheirosos, mas a verdadeira purificação do crente é a purificação interior que Cristo opera no nosso coração. E por isso, Jesus aqui, ao lavar os pés dos discípulos, um ato externo, estava nada mais, nada menos a representar aquilo que deveria acontecer nos seus corações verdadeiramente. Então, quando nós lemos o versículo 11, nós vimos que Jesus reforçou esta ideia, demonstrando que nem todos estavam limpos. Isto é, nem todos estavam interiormente purificados, como era o caso do traidor. E todos estavam ali sentados à mesa, ceando com Jesus. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Será que entendem os discípulos aquilo que o Mestre fez? Será que nós hoje entendemos aquilo que Jesus fez? Então o Senhor pôs a bacia de lado, a água, a toalha, tomou os seus vestidos, reclinou-se novamente à mesa e tomou a refeição. E sem deixar passar a oportunidade, ele procurou saber se os seus discípulos entenderam o que tinha acabado de acontecer ali. Mas se numa primeira fase, meus irmãos, durante o ato de lavar os pés, ele havia mostrado que a lavagem exterior representa a purificação que deve existir no interior, numa segunda fase, mostra que o ato de lavar os pés, na prática, revela o exemplo sublime de humildade e uma lição de entreajuda que deve existir na vivência de um discípulo autêntico neste mundo, procurando depois servir o próximo, passando até mesmo por auto-humilhação, se necessário for. Muitas vezes o crente tem que passar por humilhação no seu serviço. Não quer dizer que Jesus se tenha sentido humilhado, porque ele fez aquilo porque ele quis, para ensinar os seus discípulos. Mas muitas vezes nós passamos por humilhação e vemos numa situação que para nós parecia impensável e de verdadeira humilhação. Mas isso faz parte no serviço a Deus. Versículo 13 a 15. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Com estas palavras, meus queridos irmãos, Jesus faz ver que não importa os discípulos chamarem-o de Mestre e Senhor, se não imitarem o exemplo daquele que lhes ensina. Era muito relevante porque para a cultura deles, mestre, didaskalos em grego, representa o termo judaico e aramaico com que os aprendizes judeus se dirigiam a um pedagogo, a um professor, a um rabino. Chamavam-no de mestre. Mas também chamar de Senhor, Kyrios em grego, representa um nome elevado e com uma autoridade sobre aquele que lhe está subalterno. Então eis aqui o verdadeiro segredo para a nossa vida. Pressupõe-se que o discípulo aprenda do seu mestre e coloque vivamente em prática o seu ensino. E por outro lado, também reconheça o senhorio de Cristo na sua vida, de modo a fazer tudo para o agradar. Os ensinos de Cristo, meus irmãos, devem ser entendidos por nós, que somos seus discípulos,
como uma verdade moral e uma verdade ética que deve ser praticada por nós, tão somente para o honrar e o glorificar em todo o nosso procedimento. Por isso é que aqui o foco não está especificamente em Jesus ter lavado os pés aos discípulos, mas sim na essência moral desse ato. E por isso é que nós devemos ser humildes e estar prontos a servir em todo o momento, largando a soberba e o orgulho que tantas vezes assalta o nosso ego. E importa nós não confundirmos este testemunho vivo de prática da vida cristã com uma ordenança que o Senhor Jesus tenha imposto de forma universal. Seria no mínimo perigoso. Era provável que este rito fosse observado na igreja cristã depois de Jesus ter feito. Mas para nós, cristãos evangélicos batistas, entendemos que esta ordenança não faz parte daquelas que o Novo Testamento nos revela, como, por exemplo, o batismo por imersão para o crente e a ceia do Senhor, como um memorial para a igreja que se reúne em alegre e grata comunhão, até que Jesus volte. Além disso, nós também não vemos nas epístolas apostólicas a menção deste rito. Quanto ao mais, nós entendemos que são ensinos que o Senhor deixa à sua igreja, para que, fazendo ela isso, possa cumprir a sua função de ser sal e luz. E por isso termina o texto, no versículo 16 e 17. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus mostra que, para si próprio, não considerou estar demasiado abaixo da sua dignidade fazer aquela tarefa, que aos olhos dos homens é uma tarefa tão servil, tão baixa. Seria isso demasiado humilhante para Jesus? Jesus destrói a barreira da soberba e da altivez. Ele mostra que tanto servo como Senhor, tanto enviado como aquele que envia, estão em pé de igualdade aos seus santos olhos. E tal realidade ajuda-nos a refletir em quantas ocasiões nós desperdiçamos por achar que determinada função ou trabalho para nós não são dignos. Apenas perdemos a bênção do Senhor e a bênção de sermos seus instrumentos. Importa, meus irmãos, que como discípulos de um mestre exemplar, nós possamos estar disponíveis para o nosso próximo e, de preferência, trabalhar em conjunto como igreja, servindo a comunidade envolvente com o dom com o qual fomos capacitados pelo Senhor. Porquanto Pedro nos diz na sua primeira carta, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso é que lemos no versículo 17 que Jesus, de forma reiterada, refere que mais do que saber, é importante fazer. De que vale um conhecimento quando não se vive em conformidade com ele? Maior importância tem esta pergunta quando falamos dos ensinos de Jesus. Apenas será bem-aventurado ou supremamente feliz aquele que fizer tal e qual como o Senhor ensinou. Então, à vista destas coisas, podemos fazer algumas questões cujas respostas cada um de nós não pode fugir delas. Que relevância tem eu saber e não fazer? Que tipo de sentimento inunda o meu coração quando sou chamado a servir? E o meu coração está preparado e disposto a servir? Como é que eu estou a imitar Cristo na minha forma de viver? Iniciámos este nosso tempo aqui, neste nosso culto de louvor e adoração, olhando para a humildade e exaltação de Jesus, que deixou todo o seu esplendor de glória, se fez homem como qualquer um de nós.
e obedeceu até à morte e morte de cruz, para que também nós fôssemos exaltados. Então, procuremos viver em conformidade com a santa palavra de Deus e estejamos aptos para fazer a diferença neste mundo através da nossa forma de proceder, olhando para o nosso testemunho do Evangelho da Salvação, a fim de que ele possa chegar eficazmente aos corações dos que nos rodeiam. Guardemos, pois, a palavra do Senhor e que Deus nos ajude a andarmos pela vereda da justiça, a fim de viver os seus ensinos, esvaziando-nos de qualquer inchaço que conduza à vanglória e para que em tudo nos possamos identificar com o seu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.